Flamengo vai conseguindo resultados importantes no Brasileirão. Ao mesmo tempo, vamos lá, esse Flamengo tem se mostrado um Flamengo que tem casca de time campeão. Se eu não me engano, nos últimos jogos aí, foram 11 pontos que o Flamengo conseguiu vencer, fazendo gols nos últimos minutos. Imprensa coloca o Flamengo como favorito ao título. Eu sou resultadista, né? O torcedor do Flamengo quer ver esse time jogar um pouco mais de bola. Mas é um Flamengo muito vivo no Campeonato Brasileiro. É um Flamengo que hoje, por pontos perdidos, tem o mesmo número de pontos do líder do campeonato. Carlinhos, um jogador que está chamando a atenção nas poucas oportunidades que vem recebendo. Mais um passe lindo do Gabriel pro Carlinhos. E esse Carlinhos é um jogador que tá humilde, quietinho na dele. Decidiu 2 jogos. Decidiu já 2 jogos, tá encontrando o espaço dele. Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos, galera! Nesse vídeo, tá? Você vai simplesmente acompanhar a imprensa rasgando elogios ao atacante Carlinhos, que foi fundamental na última partida do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Além disso, a imprensa também, deixou bem clara que acredita que o Flamengo está super vivo na luta pelo título. É claro, falta alguns ajustes nesse time, do Flamengo, porém, mesmo com um jogo a mais, o Flamengo está se mantendo no topo da tabela. O vídeo tá bem legal, tenho certeza que você vai gostar bastante, assista ele até o final. Agora, sem mais delongas, vamos acompanhar o que a imprensa está repercutindo aí nos bastidores sobre o Clube de Regatas do Flamengo, o nosso Mengão. Roda aí, produção! Eu fico aqui me perguntando se essa sequência que o Flamengo vai ter pela frente em agosto, talvez não explique esse desempenho nos últimos jogos. Se não é um Flamengo, talvez, dosando um pouquinho aí o gás, pensando na maratona, quando voltar a Copa do Brasil e quando voltar a Libertadores. Pode ser estratégica essa postura do Flamengo nesse jogo? Eu não acredito, Jorge, porque não foi só nesse jogo que o Flamengo não jogou bem, né? O Flamengo não jogou bem contra o Criciúma, venceu, que é o importante, venceu hoje de novo também pelo placar de 2-1, com um gol no finalzinho, um belo gol do Carlinhos. Mas assim, eu sou resultadista, né? O torcedor do Flamengo quer ver esse time jogar um pouco mais de bola. Mas é um Flamengo muito vivo no Campeonato Brasileiro. É um Flamengo que hoje, por pontos perdidos, tem o mesmo número de pontos do líder do campeonato. Então é um Flamengo que pode jogar mais, evidentemente que pode. É um Flamengo que poderia dar um espetáculo um pouco melhor para o seu torcedor, poderia, mas o resultado está vindo. Foi um Flamengo que foi campeão carioca, um Flamengo que se classificou na Libertadores da América sofrendo, mas se classificou. É um Flamengo que vai agora fazer um confronto de Copa do Brasil espetacular contra o Palmeiras e pode passar. E é um Flamengo que está brigando pelo Campeonato Brasileiro. Mas, como a gente gosta de dizer, no desempenho e na bola, não está legal. No resultado tá muito melhor do que na bola. Agora não vem com essa conversa aí, ô Jorginho, que tá poupando. Só fiz uma pergunta. Poupando nada. Tá só uma pergunta. O Flamengo tá poupando é o futebol. É a bola. Que esse time tem que jogar mais do que joga. Porque aí a gente não tá falando só desses 2 últimos jogos, né, Formiga? A gente pode voltar também pra Cuiabá, pra Fortaleza. A gente tá falando de 4 jogos, né? E 4 jogos que relembram um momento também muito nebuloso da temporada do Flamengo do Tite. Lá atrás, ali o jogo contra o Palestino, uma sequenciazinha pós decisão do Carioca ali, ruim. Então o Flamengo teve aquele momento, que foi o momento em que o torcedor olhou e falou que não tá legal. Tite tomou vaia no Maracanã. Isso, ficou ali muito, muito perto até do Tite falar, cara, isso aqui deu. Depois ele estabilizou, o time foi bem, durante a Copa América, acho que a vitória contra o Vasco para ele foi fundamental, do jeito que foi, né? Depois teve uma sequência ótima de resultado e mais recentemente o jogo com o Atlético, que acho que foi meio que a cereja do bolo ali. E aí se esperava, o Flamengo encontrou o céu de brigadeiro e agora tá na plenitude. De qualquer maneira, o Flamengo ganhou e foi muito importante. A vitória veio no fim, num gol suado maneira de falar, né? Mais um passe lindo do Gabriel pro Carlinhos. E esse Carlinhos é um jogador que tá humilde, quietinho na dele. Decidiu 2 jogos. Decidiu já 2 jogos, tá encontrando o espaço dele. Ele descansa o Pedro e possibilita esse gol foi anulado, né? Foi anulado, o Fabrício Bruno. O gol do Fabrício foi anulado. E possibilita o jogar com o Gabriel, entendeu?
Mas, volto a dizer, sabe, o Flamengo tem que produzir mais do que produziu. O senhor Maniotti, a gente falou aqui, né, Flavinho? O Facinca não tava o Avelar. A gente falou que, pelo técnico que tem, pela estrutura, pelo dinheiro, né, pelos jogadores, o Flamengo tem que fazer algo mais vistoso, né? E a gente não tá vendo isso. Eu, pelo menos, não tô enxergando isso, né? Mas o futebol que está sendo praticado é, nesse momento, suficiente para estar ali nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Ainda mais no Campeonato Brasileiro. Eu achei importante, mesmo jogando mal, acho que isso é um sinal até positivo para o torcedor, se a gente quiser olhar o lado positivo aí para o torcedor do Mengão. O lado positivo é o seguinte, não performou bem, um adversário que, obviamente, a expectativa era grande para que existisse uma vitória do Flamengo. E ela aconteceu, Lucas Pedrosa. Assim, se você olhar lá na tabela, daqui a 5 rodadas que você olha lá, você vê, o Flamengo venceu, ganhou 3 pontos, numa rodada importante pro Flamengo, onde o Botafogo empata, onde o Palmeiras perde. E se o Flamengo, imagina só, se o Flamengo não vence essa partida, o lecrequé que não ia dar, e com toda razão. Então, assim, eu acho importante também, isso é um sinal de uma efetividade, assim, você não foi bem, mas pelo menos, mesmo que no final, aos trancos e barrancos, você venceu. Não sei, eu tô tentando olhar o lado positivo. Eu concordo com você, tá, Fernanda? Eu acho que tem 2 maneiras da gente olhar essa partida. A primeira maneira é, o líder Botafogo empatou. O segundo colocado, que é o Palmeiras, perdeu. O Flamengo somou 3 pontos. Então, de uma forma pragmática, a rodada foi maravilhosa pro Flamengo. E, inclusive, a gente tem que parar pra pensar que alguém acha que o Tite foi campeão brasileiro nas vezes que ele foi campeão brasileiro, jogando bonito todas as rodadas? Isso não aconteceu. O Tite é um cara que é pragmático, que em vários momentos ele vai apresentar um grande futebol e ele vai pontuar. Essa é a cara do Tite. É claro que aí eu vou olhar pela outra vertente, que o Flamengo fez um jogo muito ruim ontem mesmo. Principalmente até o gol do Arrascaeta, uma pobreza de ideias, um time sem repertório, uma equipe que, inclusive, na minha opinião, foi superada pelo Vitória no primeiro tempo. Vitória teve mais oportunidades claras e aí o Arrascaeta apareceu, porque o elenco cara tem jogadores desse nível. No segundo tempo, entra um Gabigol pela 3ª vez seguida e entra muito bem. Tanto é que aquele passe ali não é um passe fácil. Ele conseguiu achar o Carlinhos, acreditar no Carlinhos, que teoricamente é um jogador muito alto e muito pesado e seria difícil ele chegar naquela bola. Ele consegue achar o passe perfeito, o Carlinhos protege, usa o corpo e faz um belíssimo gol. Então, repito, eu acho que o Flamengo jogou mal, tá, Fernando? O Flamengo do Tite, que tem esse investimento, que tem todo esse investimento, tantos jogadores bons, não pode desempenhar tão mal contra o time que tá brigando para não cair, com todo respeito ao Vitória. Ao mesmo tempo, vamos lá. Esse Flamengo tem se mostrado um Flamengo que tem casca de time campeão. Se eu não me engano, nos últimos jogos aí, foram 11 pontos que o Flamengo conseguiu vencer, fazendo gols nos últimos minutos. Tanto contra o Atlético Paranaense, entre outras partidas que o jogo estava empatado, e o Flamengo ia lá, virava aos trancos e barrancos. Foi contra o Bahia também? Não, no final. Não, contra o Bahia, eu não me recordo. Atlético Paranaense... Contra o próprio Cuiabá. Cuiabá. Mas, assim, eu concordo com tudo que vocês estão falando. A gente sempre tenta, nesse programa aqui, olhar o lado positivo também, mas, claro, o Vene, como representante do Flamengo, ele vai ter que sempre também mostrar, isso aqui não tá legal, vamos cobrar. É o seguinte, esse, se eu não me engano, foi o 3º ou 4º jogo seguido que o Flamengo joga mal. Verdade. Sim. Eu entendo que no Campeonato Brasileiro é importante sempre pontuar, e eu ressaltei isso aqui. Tem que comemorar os 3 pontos. São 3 pontos, se a gente parar e analisar o cenário, são 3 pontos difíceis. Apesar do Vitória estar na parte de baixo da tabela, mas encarar o Vitória lá no Barradão não é nada fácil. Agora, se a gente parar e pegar um recorte, foi o que eu acabei de mencionar. A última grande partida do Flamengo foi contra o Atlético Mineiro. E é isso que me preocupa. Quando pegar jogos mais complicados, exemplo, Copa do Brasil, agora Palmeiras, aí tem o Bolívar na Libertadores. Como que será o desempenho do Flamengo? Mas às vezes inflama diferente, né? Então tá aí, né, meus amigos? Você acompanhou aí simplesmente, né, a imprensa repercutindo, tá, os bastidores do Flamengo, né, o último confronto ali contra o time do Vitória, né, o qual o Flamengo fez um jogo muito abaixo, mas no final acabou sendo suficiente, né, para conseguir ali os 3 pontos que colocou o Flamengo mais vivo do que nunca na luta pelo título. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos do que os demais times, né? O Flamengo ainda tem um jogo a fazer contra o time do Internacional. É o jogo que ainda não tem data prevista. E se o Flamengo vencer esse jogo, empata ali, né, na liderança de pontos, né? Hoje, por exemplo, com o Botafogo, que é o líder. Então o Flamengo está mais vivo do que nunca nessa luta pelo Campeonato Brasileiro, né? Então, galera, eu sinceramente acho, né, que falta às vezes um pouco de desempenho, claro, mas o resultado, né,
querendo ou não, tá vindo, né? Queira ou não ali, os antes, na verdade, né? Está vindo os resultados, tá? E espero que o Flamengo, né, possa, né, evoluir, fazer jogos melhores. É claro que se você puder ter desempenho e resultado caminhando lado a lado, é claro que isso vai trazer uma tranquilidade maior para o torcedor, né? É isso que esperamos de um elenco tão caro, né, e tão bom, tão qualificado como é o nosso, né, do Mengão, beleza? Galera, vou aqui deixar os créditos pro canal TNT Esporte, pro canal Placar TV e também pro SBT Rio, tá? E vou pedir a você, é claro, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva no canal, ativa a notificação no sino e claramente deixe aí o seu like, que ajuda demais o crescimento do nosso trabalho. Olha, fica ligado, hein, porque teremos muitas novidades aqui no nosso canal. Daqui a pouquinho trarei mais notícias do Flamengo pra vocês, tá? Lembrando que todos os vídeos que estão relacionados aqui nesse canal, né, todos os vídeos que estão aqui nesse canal são relacionados ao Clube de Regatas do Flamengo. Então, se você gosta de notícias, informações, né, todos os bastidores do Flamengo, você tá no lugar certo. Ah, Júnior, eu não sou Flamengo, mas gosto de assistir informações do Flamengo. Tá no lugar certo também. Tamo junto? Daqui a pouco eu volto, hein? Isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!